Libertadores e o Atlético é destaque a partir de agora, veja. Mais do que garantir o primeiro lugar, é a chance de manter a melhor campanha. Não é fácil ter uma invencibilidade como a gente vem tendo, e é sempre mais difícil manter, é sempre mais difícil o próximo adversário, porque todo mundo quer quebrar essa invencibilidade. Até aqui, tá tudo 100%. 4 jogos e 4 vitórias, sendo que diante do Peñarol na Arena MRV, teve um certo sufoco. 3-0 no primeiro tempo, mas no segundo, 2 gols dos uruguaios e susto até os minutos finais. Tirar alguns pontos de lição desse jogo, né? Acho que Libertadores é assim, tem que manter o mesmo nível até o final. Para o duelo de hoje, Gabriel Milito levou força máxima. Hulk, Paulinho e Scarpa, que inclusive foi poupado no treino aberto, Arana, convocado para a seleção, tá todo mundo no Uruguai. Quem teve problema foi o Mariano, o mais velho do elenco, que teve que aguentar os mais novos, enchendo a paciência. Hoje é o Mariano que vai pagar. Passa a bola. Meu filho. Esse. É para o filho do Lemos? O Marcha, né? Mari. Esqueci um fone ali, pô. Tá pagar aí. Não, também não, pô. A classificação para as oitavas já foi conquistada. O empate garante o primeiro lugar do grupo. Do outro lado, tem a equipe do Peñarol que sonha com a classificação para as oitavas da Copa Libertadores e também vive um bom momento na Liga Doméstica. Pelo Campeonato Uruguaio, nas 12 rodadas que disputou, segue invicto, com 10 vitórias e 2 empates. Vai ser um jogo diferente, porque o Peñarol precisa, sim, da vitória, vai vir com tudo para cima da gente. A gente também precisa dessa vitória, porque sim, queremos a melhor campanha, sempre respeitando os adversários, e isso que vai acontecer amanhã. Vamos respeitar o Peñarol desde o início da partida, mas querendo jogar, querendo se impor, e não tentar, não deixar com que o Peñarol tome conta da partida. Gente, eu não vou ficar de perguntas e respostas aqui, não. O debate começou, Donos da Bola começou. Vou abrir com o Elton Novaes aqui para falar e para projetar esse Atlético contra o Peñarol. Mais um jogo muito interessante para notarmos esse momento do Atlético, Elton. Porque hoje é um jogo que o Atlético será atacado, o adversário vai precisar ganhar o jogo. O Atlético, a explicação está na matéria, né? O Atlético já está classificado, mas um simples empate ali já o garante como primeiro, etc e tal. Agora, vai vencer, quer dizer, não vai vencer, não é que eu estou dizendo que vai vencer, né? O Atlético, mais uma vez, eu não acredito num Atlético que vá se arrefecer, vai esperar, vai ficar com um bundão lá na parede esperando o adversário. Mas a opinião é sua, então, a que a gente quer ouvir. Boa tarde. Pelo elenco que tem, pela qualidade que tem dos seus atletas, a pergunta quando ela é feita, o Atlético é o favorito? O Atlético é o favorito. É o futebol brasileiro que vem conquistando títulos e mais títulos em cima dos outros sul-americanos de forma sequencial. Mas a gente tem que entender a dimensão que tem o Peñarol, o que está sendo movimentado para esse jogo. Hoje teremos um estádio com 40 mil torcedores. A torcida do Peñarol é uma torcida fanática e a gente sabe que isso faz diferença. O entusiasmo, a motivação que esse time terá para vencer o Atlético, o Hulk fala na entrevista dele, ele colocou muito bem, que a cada partida que o Atlético fica sem derrota, aumenta ainda mais a vontade do próximo adversário em bater essa equipe, porque se tornará um feito marcante. Será, tal time foi o primeiro a derrotar o Atlético do Milito. Vai ficar de uma forma marcada. A gente também tem que pegar o histórico atual dessa equipe do Peñarol jogando na Libertadores. Nos últimos 14 jogos, são 12 vitórias e 2 empates. Então, assim, existe uma sequência de invencibilidade também do Peñarol. O Atlético deve ir para esse jogo, e parece que é isso, pensando em uma grande decisão, que a partir do momento que o Atlético conseguir essa vitória, o Atlético já terá essa boa vantagem que ele busca concretizada. Então o jogo é um jogo muito difícil, é um jogo que o Atlético tem que entender como esse adversário vai atacar, e vai ser os primeiros 15 minutos que o Atlético vai enfrentar daquela verdadeira Libertadores. Isso. O que é a verdadeira Libertadores? Sempre quando a gente coloca na nossa cabeça, a gente pensa na Libertadores dos grandes jogos. E a Libertadores de um grande jogo, o Atlético terá hoje. Não teve contra o Rosário por motivos da punição que o Rosário teve. Porque lá também o Atlético sentiria esse clima de Libertadores. E agora vai enfrentar um adversário que quer a classificação, que precisa muito do resultado para conseguir
ter um passo a mais dentro dessa competição. Então, o jogo de hoje é muito difícil, mas eu entendo que o Atlético tem a vantagem pela qualidade do seu elenco. E o Atlético vai em busca da vitória. Eu acho que o ponto principal, Elton, é esse que você falou da questão do clima de Libertadores. Boa tarde para todo mundo. Buenas. De volta aí ao programa, um prazer estar aí com os companheiros, pessoal de casa também, boa tarde. Mas é esse primeiro teste real do Atlético jogando fora de casa. É o jogo que o Atlético vai ficar pela primeira vez muito desconfortável. Sim. Né? Porque vai ter um ambiente muito desfavorável, estádio lotado, uma pressão muito forte, o Peñarol precisando vencer. Peñarol que está fazendo uma ótima temporada, está deitando e rolando lá no Uruguai. Claro que é um campeonato muito mais fraco, mas é uma equipe que está muito bem. Eles, né? É uma equipe que está bem, é uma equipe bem armada. Chegou a complicar o Atlético no jogo da Arena, que parecia que seria facílimo, né? Aí, de repente, o Peñarol mostrou um poder de recuperação, conseguiu quase empatar o jogo. Se a gente for olhar, teve bola na trave, foi um sufoco danado no final. Então, é o primeiro teste de verdade do Atlético no sentido de ficar muito desconfortável. E aí vai ser muito interessante ver esse estilo de jogo do Milito, que a gente tem elogiado, né? Todo mundo tá sempre falando bem e tudo. Vendo como que vai ser o comportamento do Atlético, apesar de ser um time experiente, claro. Mas nessa ideia de, ainda assim, querer sempre jogar, querer ficar com a bola, querer pressionar o adversário, ter a bola no campo de ataque. Porque fazer isso no campo do adversário, com a torcida em cima, não é uma coisa fácil. Mas, Dola, você não acha que o jogo contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro é um ambiente muito mais hostil do que esse? Eu acho que sim, pela Não, rivalidade. tudo bem. Eu acho que pela rivalidade... Não, eu tô falando na Libertadores é o primeiro. Cara, eu falei que é o primeiro do Atlético do Mineiro. É que assim, eu acho muito pior enfrentar o Cruzeiro. Da forma como o Atlético enfrentou. Tinha uma pressão até pelo primeiro jogo também. Pressão pelo primeiro jogo, pressão pelo 1-0 que o Cruzeiro abre na partida e pressão por um início de trabalho. Eu acho que aquele teste ali, talvez pelo fato de ser um início de trabalho ainda do Milito, era o terceiro jogo dele. Sim. Ele era mais difícil do que esse. Não, eu quis dizer que na Libertadores é o primeiro jogo assim, tem um peso diferente. Não, sim, claro. Eu não acho que o Peñarol seja um time ruim. Assim como eu não acho que aquele Cruzeiro do Larcamón fosse ruim. Eu acho até que são times equivalentes. Acho mesmo. O Peñarol não tem um cara igual o Matheus Pereira. Não tem. Um bom exemplo eu acho que é esse. O Peñarol, para mim, não tem dois laterais tão bons quanto o Marlon e o William. E aquele jogo é um jogo de um ambiente extremamente hostil. Cara, hostil porque você enfrenta o seu arquirrival dentro de um Mineirão, lotado, 2-2. O adversário tem a vantagem do empate. O adversário sai vencendo por 1-0. E esse Atlético, eu critiquei, inclusive, no dia, as escolhas do Milito pela escalação. Critiquei no pós. Acho que quando o time melhora é justamente quando o Larcamón chama o Atlético para cima dele, mas a gente não está aqui para analisar aquele jogo de novo. Mas depois disso e depois do próprio jogo contra o Peñarol, acho que o Atlético teve algumas lições que foram importantes. Do jogo contra o Peñarol, a lição de não adianta você ir pro abafa durante 45, 60 minutos e ter 30 minutos sem intensidade no final. E aí, o Atlético, depois disso, ele nunca mais teve um problema como esse. Nunca mais. Ele enfrenta o Fluminense, ele é muito melhor durante os 90 minutos. Ele enfrenta o Cuiabá, ele é muito melhor durante os 90 minutos. E ele para de ter esse tipo de apagão. O do cansaço que você fala? Eu falo do cansaço. Então, do cansaço teve também contra o Rosário. Mas foi antes do jogo. Contra o Rosário não, foi depois. O jogo depois. Antes foi Caracas. Antes foi Caracas. Aí depois o jogo ainda do tem 1-0 na Argentina. O do Rosário que 2-1. Não, então ele foi antes, o Elton. Não. Foi no dia 10 de abril. Foi no dia que eu fiz o... Foi 10? Foi dia 10 de abril, foi no dia que eu fiz o transplante. Eu não vi o jogo. Então, assim, eu não vi esse jogo contra o Rosário, eu não posso falar. Vi depois melhores momentos. Mas isso que você está dizendo só reforça também um ponto importante, que é uma evolução que está tendo no Atlético e correção de problemas a cada jogo. E aí, desculpa, eu me alonguei demais, eu ia chegar lá, o Elton fica chateado comigo, mas a confiança que esse Atlético me exala, e eu acho que exala também no torcedor, é porque esse time tá jogando muita bola, cara. Tá. Eu não consigo pegar um jogo do Atlético depois desse jogo contra o Peñarol que eu aponte um defeito. Que eu falo assim, acho que aqui tem que melhorar isso. Não tem. Só que não tem detalhe, problemas. A final do Campeonato Mineiro que você usou como exemplo, e usou até bem, o Atlético precisava necessariamente do resultado. Hoje o Atlético quer a vitória, porque quer a melhor campanha, mas ao mesmo tempo é um time que já está classificado. E o empate está tranquilo. O empate, dependendo de como o jogo se desenha, o empate não está ruim. Naquele jogo não. Eu não consigo olhar pro Milito comandando o time. Eu acho que o empate. Eu acho que o empate. Vai chegar um momento que vai ser ok. Circunstancialmente, se acontecer, ok.
Sim. circunstancialmente, mas eu não consigo, Valu, eu não consigo olhar para o Atlético jogando em qualquer circunstância, mesmo com o 2023, empate sendo 24, um resultado interessante, olhar para tudo isso e entender que, não, tá bom, vamos jogar com o regulamento embaixo do braço, eu não consigo ver, mas isso gostaria aí, de ouvi-lo. Boa tarde para Contra o você, para os Fluminense, ele amigos, inclusive falou, né? para os telespectadores, completamente descartado. A gente está falando do cara que chegou aqui, trabalhou 5 dias, colocou 3 zagueiros e colocou para marcar o Cruzeiro lá em cima, maluco, com 5 dias. Um visionário, um cara que enxerga o futebol além, né, Thiago? Principalmente quem estava sentado aqui antes, no banco de reservas do Atlético. Mas o Atlético, para mim, é favorito hoje contra o Peñarol. Isso não quer dizer que vai conquistar os 3 pontos, favoritismo prévio não garante nada, mas eu vejo o Atlético, pelo que vem fazendo na Libertadores, 100% de aproveitamento, favorito contra o Peñarol. E o Diego Aguirre, ele tem uma situação bem complicada, né? Quando você joga contra equipes como o Peñarol, você joga também contra uma história, né? É uma equipe campeoníssima no Uruguai, de Libertadores. O Aguirre vai ter a torcida empurrando, querendo o resultado, mas ele vai ter um Atlético na pior versão que ele poderia enfrentar, um Atlético descansado. Eu acho que o Atlético hoje vai imprimir um ritmo fortíssimo, como gosta o Gabriel Milito, especialmente na primeira etapa do jogo. E o Diego Aguirre vai precisar também, se ficar somente lá atrás, dando essa bola para o domínio do Atlético, ele vai sofrer bastante. Então eu quero muito observar também o comportamento do Peñarol. Mas, repito, o Atlético, pelo que vem fazendo na Libertadores, essa semana, né, por conta, infelizmente, de tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul, o jogo adiado contra o Grêmio, vai vir um Atlético bastante descansado. O Peñarol tem hoje um adversário muito difícil pela frente. E a mesma coisa o Atlético vai enfrentar lá também, porque o Peñarol, claro, que o campeonato uruguaio é um campeonato que não tem tanta força, não é um campeonato tão forte mesmo, mas lá o Peñarol lidera com sobras. E o torcedor do Peñarol, basta você fazer uma pesquisa rápida, você vai ver que está muito otimista com o futebol que o time está jogando. E aqui, contra o Atlético, a gente lembra muito bem de que eles depois do placar construído pelo Atlético, eles quase buscaram. E eu vou mostrar